Tem uma trajetória de basicamente 6 anos, especialmente na área administrativa, relacionamento, passando por grandes organizações, sempre com foco em entregar a melhor experiência e superar as expectativas do cliente. Sou um solucionador de problemas e gosto de desafios. Por 5 anos, dedicada a entender indústrias, fazendo levantamento de dados, desenvolvimento de produtos e entendimento de ferramentas de qualidade, junto a diversos temas de engenharia de produção, até que não se sentia mais preenchida com aquilo. Decidimos criar o Pinhoncast, um meio de comunicação e curiosidade para todas as pessoas que querem aprender sobre os mais diversos assuntos. Entender como tudo começou, como foi a jornada do herói e como todo esse conhecimento pode ser replicado. E você pode estar nessa cadeira nos nossos próximos episódios. Oi, meus pinhãozinhos, tudo bem com vocês? Como sempre, a gente espera muito que sim. E hoje estamos aqui novamente num formato híbrido. Hoje a gente vai conversar com a Thaís Paio, que ela é influenciadora e foi eleita Miss Surda em 2013, e também com a Rejane. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Só lembrando, né, eu sou a Juliana e ele é o Alexandre, acabei esquecendo de nos apresentar, mas agora a gente vai começar o nosso bate-papo com a Thaís. E a primeira pergunta que a gente queria falar para você, na verdade, como que você começou nesse mundo de influenciadora? Foi logo depois de Miss ou você já tinha experiência antes de ser Miss? Bom, primeiro eu vou contar um pouquinho como foi a minha carreira. Então, primeiro eu comecei nessa área como modelo, na área de moda, mais ou menos quando eu tinha uns 10 anos, entrei para trabalhar como modelo e gostei muito dessa experiência em trabalhar em concurso. Eu ganhei como a primeira rainha na Expo Cavalgada. Foi a primeira vez que eu participei ali de um concurso como modelo, então eu participei junto com umas pessoas ouvintes, né? Participei ali daquele concurso e foi uma experiência muito prazerosa estar concorrendo com mulheres ouvintes, e eu ganhei aquele concurso, e aquilo me trouxe assim, uma experiência magnífica, eu sendo surda, participando ali na minha cidade de Umuarama, na minha cidade, e ganhei, pude representar ali a minha cidade no ano de 2010. E logo em seguida, participei também como a rainha, a princesa de Umuarama. Eu ganhei ali aquele concurso também no ano de 2010. Participei desse concurso e também ganhei como Miss Surda Brasil, representando aí a comunidade surda no ano de 2010. Participei de um outro concurso também como Miss Surda Mundo no ano de 2013. Bom, foram esses concursos que eu participei. Ganhei como Miss Surda Brasil e também ganhei no ano de 2013 como Miss Surda Mundo, representando aí a comunidade surda. Então foi um concurso que aconteceu ali na Europa, na República Tcheca, com vários países concorrendo, participando aí desse concurso com 49 países. E eu fui ali representando o Brasil no meio da comunidade surda. Foi uma experiência magnífica. E também, nesse mesmo ano, em 2013, eu comecei a trabalhar um pouquinho com conteúdos nas redes sociais, representando a comunidade surda ali no Instagram, elaborando alguns conteúdos, adaptando alguns materiais, sendo ali representante da comunidade surda, sendo embaixadora da comunidade surda, realizando algumas parcerias nas redes sociais, também informando como que é o trabalho, como que são as pessoas da comunidade surda, levando essa informação. Excelente. Legal, parabéns, Thaís, muito linda a tua história, realmente uma história de superação. Você mostra para todo mundo que dificuldades são apenas perspectivas. Então, parabéns mesmo pela mulher que você é, brilhante, vencedora, guerreira, né? Só realmente te enaltecer pela mulher que você é. Parabéns mesmo de tudo. Thaís, agora voltando um pouco
falando da tua infância em Umuarama. Como foi a tua infância? O que te atraía na tua infância? O que você fazia na tua infância aqui no estado do Paraná? Bom, na verdade, eu nasci ali na cidade de Umuarama. A minha família descobriu que eu era uma criança surda e foi algo muito bom, porque a minha família, naquele momento, ela me aceitou como uma criança surda, me colocou ali para estudar também numa escola bilíngue, onde houvesse a comunicação ali com as pessoas surdas. Então, eu tinha 2 períodos. Eu estudava numa escola de ouvintes, ali onde houvesse a inclusão, e estudava também numa escola bilíngue, onde trabalhava com a língua dos sinais. E eu era uma criança normal, uma criança que se aceitava como uma pessoa surda, que aceitava ali a língua dos sinais. Eu me aceitava. E eu sempre brincava, interagia com as outras crianças, eu não tinha nenhum problema em ser uma criança surda. Então, eu era uma criança peralta, subia ali em árvores, brincava, corria, pulava, brincava com crianças ouvintes, brincava com crianças surdas também. Então, eu era uma criança como qualquer outra, interagia ali, me comunicava por meio da língua dos sinais, por meio da Libras, e com aquelas pessoas que não sabiam, aquelas crianças que não sabiam a língua dos sinais, eu também me comunicava por meio de gestos. Então, era uma vida de brincadeiras, uma vida normal. Então, Ai, que realmente foi legal. uma infância extremamente sadia, uma infância de criança mesmo, brincou É. bastante, aproveitou bastante, né? É isso mesmo. Nossa, eu era muito agitada. Eu era uma criança peralta, agitada, não tinha medo de nada. Brincava em qualquer lugar, ia no escuro e brincava, brincava ali de casinha, brincava de fazer piquenique, me escondia atrás das árvores, não tinha medo, imagina. Muito bom mesmo. E essa adaptação junto com as outras crianças, como que funcionou para você? Você comentou que você tinha contato com todas as crianças, mas como que eram as brincadeiras de vocês? Como que eles se comunicavam com você? Como que era essa troca com as outras crianças? E como foi até o período atual, assim? Como que foi essa trajetória para você? Bom, nessa escola que trabalhava com a inclusão, eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 6 anos quando eu entrei para estudar nessa escola, e era assim, vamos dizer que normal, era normal ali a minha convivência com as crianças, que eles tinham como objetivo a inclusão, e eu entrei ali no terceiro ano do ensino infantil ali, só que não foi algo que me traumatizou. Eu lembro que no período em que eu estava nessa escola foi um período que me trouxe bastante desafios. Foram momentos que marcou, sim, a minha história. Posso dizer que em alguns momentos houve bullying comigo, hoje pensando em tudo que eu vivi ali, mas não foi algo que me trouxe um sofrimento, não foi algo que me trouxe ali, de repente, até um momento de tristeza, não marcou dessa forma, mas foi algo que trouxe um desafio ali, porque na verdade eram várias pessoas ouvintes e tinha apenas eu como uma criança surda, né? Então, havia ali alunos que já estudavam antes, entraram no pré, entraram no primeiro ano, então eles já tinham contato, eram crianças que já tinham uma convivência de anos anteriores. Então, quando eu cheguei ali no terceiro ano, eu não fiquei com medo, eu tentei ali me comunicar com eles, eu chamava para brincar, eu tentava me comunicar, em nenhum momento eu me afastei daquelas crianças. Então, vamos dizer que eu era muito ativa, eu ia atrás para ter contatos com eles, chamava para brincar, então foi dessa forma ali que eu consegui interagir. Mas houve sim alguns momentos na sala de aula onde algumas crianças
Enfim, eu creio que foi um momento de bullying mesmo, né? Me chamava de mudinha, jogava papel em mim. Então, eu trabalhava assim com mais informações para eles. Falava que eles não podiam me tratar dessa forma, que eu era igual a eles. Né? Então, vamos dizer que eu ensinava eles como lidar com uma pessoa surda. Tá, e como foi, e como você procurou o meio da beleza, da moda, né? O que isso te atraiu na tua infância? Já foi desde criança que você já tinha olhares para esse segmento? Como foi? Como foi essa essência em você? O que te fez acender essa vontade de desfilar nas passarelas e brilhar pelo mundo? Bom, na verdade, esse olhar para a moda, eu acredito que foi desde quando eu nasci. Já nasci ali com um olhinho brilhando para a moda. Então, quando eu era criança, eu adorava tirar foto. Era a primeira a estar ali na frente das câmeras, querendo tirar uma foto. E falava, olha a foto. Eu já olhava, me chamavam assim, eu já olhava querendo tirar aquela foto. E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos, eu fiz o meu primeiro desfile. Então, eu pedi para minha mãe, falei que eu queria muito desfilar, participar, eu queria ser igual às outras pessoas. E quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, que eu comecei mesmo a participar ali de 10 anos, eu comecei ali a participar de alguns concursos. E depois daí não parei mais, né? Então, participei do concurso como modelo, eu desfilava também para representar algumas marcas, desfilava para representar a minha cidade de Umuarama, que eu tenho, assim, uma grande gratidão pela cidade. É uma cidade pequena onde todos ali me conhecem, todas sabem que eu fui a primeira surda a participar ali como modelo, a participar de alguns concursos também. Então, eu agradeço muito a minha cidade. Agradeço a toda a população da cidade que sempre acreditou no meu trabalho, sempre acreditou que eu, com certeza, cresceria nessa área. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por Umuarama. E eu também sou muito fã da Gisele Bündchen. Sou super fã dela. Com certeza. Não só você. Não é só você que é super fã dela. E Thaís, como que começou essa parte do amor pela maquiagem? Porque eu vi que você já deu aula, você dá aula de maquiagem para adaptação para pessoas surdas. Como que você aprendeu a se maquiar? Como que foi esse processo para você ensinar também, para ter essa didática de ensino? Porque maquiagem é bem detalhada, né? Ela é bem sutil ali e deve ser uma experiência muito gostosa para você que gosta desse ramo da beleza, desse ramo mais de modelo ali. É verdade. Então, eu comecei ali a mexer com maquiagem, como todas as outras pessoas, quando eu era adolescente. Então, ali naqueles concursos, naqueles desfiles, eu sempre ficava ali tentando aprender como que maqueia, como que aqueles profissionais fazem. Então, ali na minha cidade, eu ficava ali observando como que aquele maquiador está fazendo. Então, eu olhava, aprendia, e quando chegava em casa, eu tentava fazer igual. E aquele olho de gatinho, gente? Aquele olho que sai torto. Você tenta fazer e sai tudo torto. Então, aos sábados também, eu ia para a missa, né? Então, todo sábado era ali, olha, vou para a missa. Então, antes eu tirava algumas horas para me maquiar e me arrumar para ir para a missa. Então, eu tentava aprender ali quais eram os passo a passos, né? Para você fazer uma maquiagem, como que era uma maquiagem ali para participar como modelo. Então, ali, quando eu participei do concurso Miss Surda Brasil, eu fiz a minha própria maquiagem. Eu enrolei, eu fiz o meu cabelo, fiz todo penteado, fiz também a minha maquiagem, porque eu queria participar ali como Miss Surda Brasil, né? Então, um dos requisitos para você participar, você tinha que saber arrumar o seu cabelo, você tinha que saber fazer ali a sua maquiagem.
Então, que bom, olha só, eu comecei tudo isso na adolescência, mexer no cabelo, mexer na maquiagem. Então, depois disso, algumas pessoas surdas vieram me procurar, querendo saber como que era fazer maquiagem para participar de concurso, como que era fazer uma maquiagem no dia a dia. Então, a partir daí, eu comecei a ensinar um grupo de surdos, de mulheres surdas, e foi uma experiência super prazerosa, porque elas gostaram muito ali, porque muitas vezes você se inscreve em algum curso de maquiagem e esse curso ele não tem acessibilidade. Como que os surdos vão aprender? Não tem ali acessibilidade para a língua, né? A língua dos sinais. Então, quando eu pude montar esse curso, eu vi que as mulheres surdas, elas se sentiram mais motivadas, né? Motivadas para cuidarem delas, melhorou a autoestima e, nossa, só recebi ali agradecimentos por esse curso. Eu imagino mesmo, porque você conseguiu trazer, qual é a palavra correta? Você conseguiu acolher todas essas mulheres, né? Porque às vezes elas queriam aprender e não tinham a didática certa para conseguir aprender. É verdade, eu acolhi elas. Então, nós podemos pensar que a importância dos cursos, né, terem ali acessibilidade em Libras, agora pensando desse conteúdo digital, como é importante ter também, de repente, uma legenda, pensando nos vídeos, no YouTube, todos esses canais, a gente precisa se preocupar qual é o público que está vendo, vamos disponibilizar para todos, vamos quebrar as barreiras. Então, é importante a gente pensar na comunidade surda e colocar acessibilidade. Com certeza. E para tudo, na verdade, né? Como você disse, não é só para a parte de maquiagem, para todo tipo de conteúdo, porque, né? Vocês, assim como nós, vocês querem consumir todos os conteúdos, né? Sim, na verdade nós temos interesses igual vocês, pessoas ouvintes, né? Queremos caminhar ali junto com vocês, em paralelo. Então, como é importante a gente pensar, nós somos pessoas consumidoras, né? A comunidade surda são pessoas como consumidoras. Então, a gente tem os mesmos direitos que vocês, né? As pessoas ouvintes. Nós temos os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. E como que você acha que a gente pode aumentar essa inclusão, não só para pessoas surdas, mas em geral? Como nesse papel, como que você acha que a gente poderia, nas pequenas adaptações do nosso dia, incluir mais as outras pessoas? E pegando esse gancho, Thay, desculpa só te interromper, peço perdão, mas pegando o gancho da Ju, é porque hoje em dia todo mundo se fala em inclusão, né? Todo mundo fala que inclusão e organizações e empresas prezam nesses modelos, né? Mas o que eu vejo é realmente o que eu não vejo. Eu não vejo essa questão de inclusão. Por exemplo, pessoal, todo mundo fala nas questões de inclusões, mas se você vai em um restaurante, por exemplo, você não vai encontrar um intérprete. Ou, por exemplo, um menu com toque para quem tem necessidade visual, né? Eu acho que esse clichê pelo menos hoje, de inclusão, a gente não vê tanto, né? São algumas parcelas e algumas pessoas que estão incluídas, mas nem todas, né? É verdade, eu concordo com vocês, porque na verdade, quando a gente pensa nessa palavra inclusão, não é uma brincadeira, né? As pessoas muitas vezes falam muito sobre inclusão, sobre acessibilidade, mas e aí na prática? Como acontece na prática? Imagina, falta muito. O que hoje nós praticamos não é uma inclusão. Eu sempre, nas redes sociais, eu sempre peço para que as pessoas coloquem ali legenda, né? Legende ali os seus stories, legende ali o seu IGTV, legende, coloca legenda, porque nós precisamos ter acesso. Então, às vezes eu mando para algumas pessoas e as pessoas pedem desculpa, olha, eu vou colocar, daí depois não coloca. Então, não vira um hábito da pessoa colocar ali a legenda. Ela pode colocar em 1 ou 2 vídeos, só que depois ela não coloca mais. Então, eu acredito que
nós, brasileiros, nós precisamos pensar na quantidade de pessoas deficientes que nós temos aqui no Brasil, né? Então, nós temos diversas deficiências, são elas ali pessoas usuárias de cadeiras de rodas, pessoas cegas, pessoas surdas. Então, a gente tem muitas leis que defendem essa comunidade, essas pessoas. Só que, na verdade, e a prática, como que isso funciona? Então, como é importante a gente começar a praticar ali a empatia. Como que aquela pessoa se sentiria se ela estivesse nesse lugar, nesse momento? Então, acho importante a gente começar a pensar nos conteúdos audiovisuais em 3 recursos. Então, vamos pensar ali na audiodescrição, vamos pensar na legenda e também no tradutor e intérprete de Libras. Então, esses recursos são muito importantes para a gente começar a trabalhar um pouco com acessibilidade, né? Então, igual você comentou, Alexandre, do restaurante, né? De repente, você chega no restaurante e não precisa nem entrar. Ali, no começo dele, já não tem uma rampa para uma pessoa que é usuária de cadeiras de roda, né? Então, você acessa ali o restaurante, uma pessoa cega, ela não consegue saber o que tem ali naquele cardápio. Ou, de repente, você vai também ao banco e você também tem vários problemas ali para você acessar aquele banco, né? Então, você tem uma placa ali exclusiva para pessoas com deficiência. Então, tem uma pessoa cega, uma pessoa usuária de cadeira de rodas e as outras deficiências, né? Não podem utilizar daquele serviço, daquela prioridade. Então, eu fico pensando como que é importante a gente começar a adaptar hoje o atendimento que nós temos hoje no Brasil, né? Então, de repente, uma pessoa ali que ela é cega, como que você trabalha com uma pessoa cega, né? Como que você vai se comunicar? Ou uma pessoa surdo-cega, uma pessoa surda, como que você se comunica com essas pessoas? Agora, pensando em pessoas jovens, né? E pessoas mais idosas, como que é a comunicação com pessoas deficientes, depois um surdo, de repente um surdo mais idoso, como que é essa comunicação com eles, né? Que utilizam uns sinais um pouco mais, vamos dizer, não tão atuais, né? Então, é importante, eu acho que é importante a gente pensar na paciência e na empatia e no amor. Como que é importante, como que você vai tratar aquela pessoa? Pensar um pouco mais na empatia, pensar na sociedade, como que é importante a gente respeitar cada indivíduo ali com a sua particularidade. E pensando também no que é... Bom, nós temos diversas leis, então temos leis de acessibilidade, temos leis ali que falam sobre a estrutura dos espaços, né, para pessoas com deficiência física, leis que garantem ali o acesso à universidade, leis que falam sobre, de repente, rampas. Temos diversas leis, né, que hoje podem apoiar aí as pessoas. Então, vamos pensar aqui em um exemplo. Uma pessoa ela vai abrir ali um restaurante. Sempre foi o sonho dela de abrir um comércio, um restaurante pequeno, né? Então, ele tem ali o seu recurso e pensa em abrir aquele local, aquele espaço. Então, ele vai pensar em toda a estrutura. Olha, eu preciso de uma rampa, eu vou precisar também, de repente, de um elevador, uma rampa mais elevada. Olha, às vezes tudo isso, a pessoa ela acaba tendo um gasto maior, né? Então, você pode ali pensar em colocar essa acessibilidade e você pode ter um desconto ali na construção, porque você colocou vários pontos de acessibilidade naquele espaço. Então, muitas vezes as pessoas pensam no gasto. Como que eu vou transformar toda essa estrutura? Só pensa no gasto, mas e a acessibilidade? Como que fica? Então, por isso que é importante, antes mesmo de abrir ali uma empresa, as pessoas pensarem nessa acessibilidade. Onde vai ser? Se vai ser próximo de um local onde uma comunidade frequenta. Olha, se uma pessoa surda for me ligar, como que ela vai fazer essa chamada de vídeo? Pensar na acessibilidade antes.
Então, eu acredito que com isso, pensando já no planejamento de um empreendimento, você pensar em toda a comunidade, isso com certeza você traz um público maior. E eu acho que também falta essa questão de você ter acesso a essas informações, porque muitas pessoas pensam, como você falou, no gasto do que você tem que ter, mas elas não param para pensar que elas vão trazer privilégios para outras pessoas, vão trazer acessibilidade para outras pessoas e também privilégios para dentro da empresa delas. Então, talvez falte um pouquinho dessas informações para o pessoal entender o que está acontecendo ali, o porquê que é importante você conseguir adaptar todas as coisas para as pessoas, para todo mundo ter, como você falou, vocês são como a gente, né? Para todo mundo ter acesso a tudo que a gente tem. É isso mesmo. É isso mesmo. E pensando assim, nessas pessoas que não possuem conhecimento, não têm essa informação a respeito, porque não tem contato com as pessoas com deficiência, né? Então, não tem nenhuma informação, não tem interesse a respeito. Então, por isso, eu torço muito para que nas disciplinas dos currículos escolares tem ali uma disciplina que fale sobre a língua de sinais. Porque quando a gente coloca as pessoas em contato com a deficiência desde pequenininho, então vamos pensar numa criança que já aprende língua de sinais desde pequeno, já tem contato com uma pessoa surda desde pequeno, quando ela crescer, ou de repente quando ela for montar ali o seu empreendimento, ela já vai saber a respeito. Ela já vai saber da importância dela pensar desde o planejamento nas pessoas com deficiência. Pensar ali que existe uma diversidade de um público, né? Então, hoje eu penso dessa forma. Bom, e eu estou muito feliz, é um grande avanço para a comunidade surda, porque foi aprovado na LDB o ensino bilíngue para a comunidade surda. Então, as crianças, elas podem aprender ali, desde pequenininho, a língua de sinais. Então, a língua de sinais, a Libras, ela é a primeira língua da comunidade surda. Então, foi aprovado um projeto de lei na LDB, onde as crianças elas podem ser educadas por meio do ensino bilíngue. Então, foi uma grande conquista para a comunidade surda, e eu estou muito feliz por isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Thay. Porque, na tua perspectiva, na tua visão, por que tanto tempo para esse avanço? Por que o Brasil demorou tanto para dar esse passo, né? Porque realmente é importante. Eu não sei como é em outros solos, né? Como é, por exemplo, nos Estados Unidos ou Itália, por exemplo, né? Se as coisas já têm um avanço maior. Por que tanta demora aqui no Brasil para uma coisa que é tão importante e para pessoas que também são de extrema importância, assim como todo mundo, né? Porque, querendo ou não, vocês também são pessoas normais, assim como nós. E então não há nada mais de diferente, né, para dizer. Porque como somos iguais, por que tanta demora assim para pessoas que também fazem parte, estão aí no dia a dia também? Na verdade, eu acho que essa demora no Brasil, a gente pode pensar um pouquinho sobre essa consciência, né? Nos outros países, quase não existem leis falando sobre o direito da pessoa com deficiência. Simplesmente já está ali na sociedade, algo que eles precisam cumprir. As pessoas já crescem, já sabem o que eles devem fazer. E aqui no Brasil, o que nós mais temos são leis. E na prática realmente acontece? Não acontece. Então, acho que falta um pouco dessa conscientização da sociedade a respeito da comunidade, das pessoas com deficiência, né? Então, muitas vezes existem leis, só que quando precisa ser aplicada uma multa, isso não acontece. Em outros países, se falam de multa, aquilo é cobrado na hora, e aqui no Brasil, não. Existe lei, mas não é aplicado nenhuma multa sobre isso.
Mas essa quantidade de lei talvez não gere mais, não sei se é a palavra certa, mas tirar a inclusão, não acaba tirando a inclusão de vocês por esse monte de lei, mostrando que vocês são cada vez mais diferentes, por isso que vocês têm que ter várias leis para vocês. Eu vejo vocês como pessoas iguais, mas você não concorda? É minha opinião, tá? Eu quero que você fale na sua opinião vivendo isso. Esse monte de leis não acaba tirando a inclusão de vocês? Um pouco, pelo menos, dessa inclusão? Na verdade, já aconteceu até comigo, assim, de pedir para que algumas pessoas coloquem recursos de acessibilidade no conteúdo delas, porque as informações que aquela pessoa coloca ali, de repente, numa rede social, num canal, é importante para mim. E muitas vezes algumas pessoas falam assim, olha, não é obrigatório, qual é a lei que fala sobre isso? Qual é a lei que fala do recurso ser importante para vocês? Não tem nada que me obrigue. E eu fico ali sem saber o que responder. Então, acontece muito comigo. E a gente sabe que sim, quando você tem um canal ali para o público, você precisa colocar um recurso de acessibilidade. Só que as pessoas, elas não precisam esperar que alguém venha punir, que alguém venha cobrar. Isso já deveria vir como uma consciência da sociedade. Entendi. Daí essa parte é bem difícil, na verdade. Você ir lá, ter que pedir para fazer o básico para você e ainda receber esse tipo de retruca deve ser bem complicado, né? Qual tipo de conteúdo você já quis consumir e não tinha adaptado para vocês? Ou é todo tipo de conteúdo? Independe do tipo de conteúdo? Ou tem alguns que têm mais acessibilidade, tem alguns que têm menos? Bom, eu gosto muito de consumir conteúdos que falam sobre moda, sobre beleza também, maquiagem, é claro. Eu sempre procuro acessar esse tipo de conteúdo. Também eu gosto dessa bandeira sobre a área vegana, produtos naturais, culinária também, gosto demais. Então, eu procuro esse tipo de conteúdo. E alguns conteúdos, sim, têm acessibilidade e alguns outros não, né? Então, por que não tem acessibilidade? Não sei, de repente por uma falta de interesse? Então, se existe ali legenda em um conteúdo que eu tenho interesse, eu começo a seguir. Se não tiver, eu não sigo, simplesmente assim. Então, algumas marcas também... que estão ali divulgando o seu produto, eu acabo me comunicando com algumas marcas pedindo para que eles coloquem legenda. Algumas marcas me respondem, algumas outras não. Algumas até aderem a usar essa parte de legenda nos conteúdos, em outros materiais, e algumas nem respondem. Então, ali o meu papel como influenciadora é sempre passar essa informação, conscientizar e mostrar como é importante trabalhar com acessibilidade. Algumas pessoas até reclamam pelo fato de eu sempre lutar a respeito disso, mas, gente, a acessibilidade é para todos. Sim, com certeza. Quer fazer uma pergunta? Não. E essa parte da você ser influenciadora, o quanto você já conseguiu influenciar as pessoas positivamente nesses assuntos? O quanto que você já conquistou, assim, qual seriam os seus feitos como influenciadora para sua... qual que é a palavra certa? Para você conseguir trazer esse nosso mundo para o mundo de vocês também. Quanto que você já conquistou com tudo isso? Você, tanto, né? Você já conquistou bastante coisa? Não? Como que fica essa parte? Sim, eu já conquistei várias marcas que antigamente não trabalhavam com acessibilidade e hoje trabalham. Eu já consegui também parceria com algumas marcas para eu trabalhar com essas empresas. Tenho, sim, alguns retornos negativos, onde algumas pessoas olham e falam, nossa, mas ela é surda, não queremos nenhuma parceria. E tenho também casos muito positivos, onde algumas marcas aderiram ali ao recurso de acessibilidade,
colocaram um intérprete de Libras, e o legal é que essa marca, essa empresa, ela pode também influenciar outras empresas. Então, como é importante a gente trabalhar com essa conscientização? E muitas vezes eu vejo que algumas empresas, elas não se atentam para isso. E pelo fato de eu simplesmente comentar, elas aderem. Começam ali a trabalhar, de repente, com a legenda, começam a colocar mais informações ali nos seus conteúdos e ter mais contato com a comunidade surda também. Então, existe algumas marcas aí que já firmaram algumas parcerias comigo, pelo fato de eu trabalhar aí com essa parte de conscientização. Então, existem empresas de produtos aí famosos que estão trabalhando com acessibilidade e estão servindo de modelo para outras empresas também. Deixa eu te perguntar agora, voltando um pouco, Thay, para a tua ainda infância e a tua vida em Umuarama. Olha pra cá. Como você ainda pensa em voltar a morar aqui em Umuarama? A tua família ainda mora aqui? Eu sei que você tem uma descendência também de espanhóis. Fala um pouco mais dessa experiência, dessa tradição da tua família. Se você ainda pensa em voltar a morar aqui no interior, no Paraná mesmo, ou se a tua vida é realmente pela questão de oportunidades em São Paulo. O que tu pensa? Bom, eu nasci ali na cidade de Umuarama e cresci em contato com toda a minha família ali na Serra dos Dourados, que é distrito de Umuarama. Então, todos os meus familiares moram ali na Serra dos Dourados. Que o sinal de Serra dos Dourados é esse, em língua de sinais. Então, eu cresci nessa região ali, tendo contato com todos os meus familiares, indo para a igreja, frequentando a missa, e ali indo para a escola, aquelas pracinhas ali da região, brincava com as crianças, tinha um contato ali bem do interior, tinha contato com os meus avós. Foi uma infância assim super tranquila nessa região. Mas, pelo fato da cidade ser muito tranquila, eu, Thaís, sou uma pessoa muito agitada. Lembra que eu comentei quando eu era criança, eu brincava, subia em árvore e fazia toda aquela bagunça. Cresci e continuei agitada. Vim para São Paulo e percebi que era bem diferente da cidade onde eu morava. Então, eu percebi que aqui em São Paulo eu poderia ter mais oportunidades, eu conseguiria mais parcerias do que na cidade onde eu morava. Então, foi por isso que eu vim para São Paulo e eu não pretendo, na verdade, eu não pretendo voltar a morar na minha antiga cidade, em Umuarama. Não sei, de repente, aí na terceira idade, quando eu procurar me fixar em um local, ter uma vida mais tranquila, de repente eu volte aí, né, para a cidade, mas a minha família continua em Serra dos Dourados e eu estou aqui em São Paulo. Os meus avós, eu tenho descendência aí espanhola, tá, por parte de pai. Eles vieram da Espanha, mudaram aqui para o Brasil, então eu tenho toda essa descendência aí. Por que eles vieram para o Brasil? Em busca, na verdade, de emprego, né? Como assim outras pessoas vieram para o Brasil. Muito bom. E Thay, me fala agora um pouco da tua vida agora ligada, né, claro, para a parte de modas, né? E as tuas restrições. Eu dei uma lida na internet e vi que você realmente cuida muito da parte da tua saúde, né? Eu digo assim, nessa parte externa, né, com parte de estética. Você deixa de comer algumas coisas, né? Como você aplicou isso na tua vida e como foi muito difícil para você, por exemplo, deixar de comer algo frito, né? Algo assim, né? Desse mundo de foods e coisas assim, refrigerantes, por exemplo. Ou foi tranquilo para você deixar isso de lado? Você realmente não come mais nada disso na sua vida? Só complementando, como que você tem disciplina para fazer isso? Porque eu acho que é o sonho de toda mulher conseguir fazer esse tipo de coisa, mas a disciplina ali, um docinho é meio irresistível, uma fritura de vez em quando, na TPM principalmente. Como é que você consegue lidar com isso?
Tem algumas coisas que podemos dizer que é verdade, algumas coisas que é mentira. Bom, eu sinto fome como vocês, né? Como qualquer outra pessoa. Só que eu tenho a sorte de ter um metabolismo muito acelerado, então eu não engordo. Eu continuo sempre, sempre magra. Então, nisso foi muito bom, me ajuda bastante. Então, eu evito muito frituras, eu evito. Eu sei que, na verdade, a fritura não é boa, né, para a nossa saúde, em nada. Então, eu procuro substituir. Se for algo que eu precisaria fritar, eu acabo comendo algo assado. Então, eu faço algumas escolhas. Então, de repente, é um alimento que tenha muita gordura. Eu, Thaís, não gosto de nada com muita gordura. Então, eu não como. Refrigerante. Eu procuro, assim, somente aos finais de semana, tomar um refrigerante se eu tiver vontade. Então, eu busco sempre alimentos mais saudáveis ali para o meu dia a dia, né? Porque eu sei que é uma forma de cuidar também da minha saúde, pensando aí no colesterol, na diabetes. Então, eu sei que o que eu fizer hoje vai influenciar no meu futuro. Então, eu faço essas pequenas escolhas. Mas agora, falando de TPM, chocolate. O chocolate, ele é muito bem-vindo. Eu sou viciada em chocolate. Eu te entendo, porque um docinho na TPM é o melhor remédio para nossa TPM, na verdade, né? Não precisa nem ser fritura, nem nada. Um docinho, ficar deitadinho ali, comer um sorvete é a melhor coisa. É verdade, é verdade. É bem isso mesmo. E como foi a tua experiência, Thay, desfilando? Como foi? Você desfilou pelas escolas de São Paulo ou de Rio de Janeiro? E como foi esse convite? Todas aquelas pessoas, né? Nossa, deve ser uma experiência e também aquele nervosismo, ou isso para você foi tranquilo? Bom, eu já fui convidada para desfilar no Sambódromo, no Carnaval, em São Paulo. E eu até gostaria de agradecer essa equipe que me convidou, a galera do Clique. Foi essa galera do Clique que me convidou, é uma turma ali de pessoas com síndrome de Down. Então, eles me convidaram para ser a madrinha da escola de samba deles, da ala, na verdade, da ala que ia desfilar ali no Sambódromo, a ala do boi. E foi um prazer ali. Eu lembro que quando eu entrei naquela avenida, é algo assim que não tem como mensurar. Foi algo muito prazeroso, e quando eu assisti, às vezes a gente olha ali pela televisão, a gente não tem ideia como é estar ali naquela avenida, com aquela quantidade de pessoas olhando aquele grupo passar e desfilar ali junto com aquele grupo de pessoas com síndrome de Down. Então foi uma experiência incrível. Eu tenho até vontade de voltar a desfilar, não sei, futuramente, né? Se de repente eu for convidada novamente, talvez eu consiga. Mas eu amo, eu sou apaixonada por música, eu sou apaixonada ali por dançar, samba, carnaval, sou apaixonada. E explica pra gente como que é o sentimento pra você, como que você sente as batidas. Lógico, não tem como explicar, é uma experiência que só você tem, mas como que você faz pra acertar o ritmo, como que você faz pra se adaptar na batida da música, como que é o sentimento? Porque quando você não consegue ouvir, você tem outros sentimentos aguçados. Como que funciona esse processo pra vocês? Na verdade, muitas pessoas ouvintes, elas querem saber como que funciona, né, para as pessoas surdas ali sentir aquele ritmo. Então, eu não escuto nada, eu sou surda profunda, então se você falar, não vou conseguir ouvir. Eu vou explicar um pouquinho como que foi aí desfilar, como que é dançar ali. Então, eu lembro que quando eu participei do concurso Miss Surda Mundo, tinha ali uma das etapas do concurso,
a pessoa, a modelo, ela tinha que mostrar um pouquinho da cultura do seu país. Então, eu levei ali para aquele concurso o frevo, representando ali a cultura nordestina. Primeiro, eu fiz ali algumas aulas, aprendi como que era o ritmo, a contagem, né? É o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aprender um pouquinho dessa contagem. O professor, ele me ensinou algumas técnicas ali, de como que eu fazia ali para dançar, para tentar entender um pouquinho do ritmo. Então, eu tive ali um professor, ele me ensinou como que era aquele movimento ali do frevo, né, representando ali a dança nordestina. Como que é o começo até o final, como que você deve se movimentar e ter toda aquela técnica. Então, ali na República Tcheca, eu precisava mostrar todo esse ritmo, tinha a vibração ali da música. Então, eu sabia que tinha um momento onde o ritmo e a fala da canção eram algo mais calmo, e depois tinha ali uma batida mais forte, eu conseguia sentir ali pelo ritmo, pelas batidas, eu conseguia sentir ali na pele. Então, no sambódromo, era algo muito mais forte, né? Você está ali perto ali da bateria, você sentir mais aquela vibração. Então, você pode também se espelhar por uma pessoa ouvinte que está próxima de você e saber, naquele momento, o ritmo qual é. Ai, que legal. Na verdade, os ouvintes ali do lado fica até um pouquinho mais fácil. Somos pessoas iguais, né? Exatamente. Dançando ali naquela magia. Muito bom. Thay, agora da tua experiência, quando você participou, quando você ganhou ali para Miss, né? Porque dentro das etapas ali eu vi que teve um processo de ritmos, né? Com parte de músicas. Por que você escolheu o frevo? Por que o Nordeste? Sendo sulista, qual é a tua paixão, a tua atração pelo ritmo do Nordeste, que é um povo quente, né? Brasileiro, aquele jeito brasileiro de ser. Porque, na verdade, essa cultura nordestina, na verdade, o Brasil, ele tem uma cultura muito bonita. E eu precisava escolher ali uma cultura. Poderia, sim, escolher, de repente, uma dança mais sulista, mas eu preferi escolher ali um pouquinho do Nordeste. Eu queria levar algo diferente, de repente, que eles não conhecessem. Eu queria algo alegre também para representar. Então, o frevo, ele é uma dança alegre. Eu podia levar um samba, mas as pessoas conhecem, as pessoas sabem desse movimento, sabem desse ritmo do samba. Então, eu fiquei pensando assim, o que eu poderia levar, né? E houveram alguns outros concursos onde algumas mulheres surdas já levaram o samba, levaram o pagode. E eu fiquei pesquisando e me identifiquei muito com o frevo. E foi essa dança que eu resolvi levar. Parabéns, muito boa mesmo. Escolheu da melhor maneira possível e um ritmo que é lindo, é belo, né? Todo mundo gosta. Mas não é fácil, né? Nada fácil. Nada fácil. De repente o samba ali seria muito mais tranquilo, mas o frevo, eu saí com dores no corpo inteiro ali, parecia que eu tinha treinado o dia inteiro. Era quase um crossfit da dança, na verdade, né? Sim, é verdade, parece. Com certeza. Bacana, bacana. Thay, para concluir agora com vocês, com a Thay, com a Regi, o que normalmente você faz nas horas vagas, Thay? O que te chama a atenção? Claro que eu imagino que que você faça coisas também como todo mundo, né? Uma leitura de um livro, passear, né? O que tu faz? Bom, eu tenho ali os meus horários de trabalho, né? Onde eu preciso cumprir um horário e também tenho os meus compromissos com a minha casa, mas o meu momento de lazer, eu gosto muito de passear, de repente num lugar
mais arborizado, eu gosto de passear com a minha cachorrinha, curto também sentar e simplesmente assistir ali um filme, ler um livro, essas coisas mais simples da vida. E também eu gosto muito, muito mesmo de conhecer alguns lugares diferentes daqui de São Paulo, né? Então, São Paulo, ele possui várias culturas nessa área de culinária riquíssimas, que eu ainda não conheço. Então, eu gosto de frequentar alguns restaurantes para comer. E agora a última pergunta para a gente liberar vocês. Qual é a mensagem final que você gostaria de deixar para todo mundo te ouvir agora? Juntando tudo isso que a gente já conversou, qual a mensagem final você gostaria de deixar para o povo que está assistindo a gente aqui? Bom, eu gostaria de deixar uma mensagem para todos da sociedade, também principalmente para as pessoas com deficiência. Algumas pessoas que pensam ali negativamente, tirar isso da mente e pensar positivamente, pensar que ela é capaz, que é possível, que se existe algum limite, ela pode superar e ela pode sonhar. Então, gente, a gente vai finalizar agora. Muito obrigada, Thay, por essa participação. Muito obrigada, Rê, também, por fazer parte aqui do nosso podcast. Então, deixando mais uma mensagem final, entendam a necessidade e a importância de a gente incluir todas as pessoas em todos os nossos conteúdos, em todos os nossos segmentos, não só em conteúdos digitais, mas em todo tipo de conteúdo, em todo tipo de lugar. Porque como a Thay deu uma aula aqui pra gente, é gente como a gente e também quer degustar de todas as coisas que a gente está degustando aqui. Então, muito obrigada novamente a vocês duas por estarem participando. Muito obrigada por trazer essa visão que a gente não tinha. Muito obrigada por fazer parte desse nosso projeto. E muito obrigada por essa conversa, foi maravilhosa. E eu gostaria também de finalizar, gostaria de agradecer a equipe do Pinhalcast. Muito obrigada por esse convite, muito obrigada a todas as pessoas que me convidaram, muito obrigada por esse momento de bate-papo, obrigada também à intérprete Regiane, e eu gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer muito a esse convite, porque eu estou aqui representando a comunidade surda, e espero que mais pessoas com deficiência possam também participar e trazer um pouco mais desse conhecimento para a sociedade. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Nós que agradecemos. Então é isso, meus pinhãozinhos. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado, assim como a gente adorou essa conversa. E é isso. Tchau!